porque eles não trabalharam bem na formação do projeto. Tá. Além dessa questão... Aliás, isto está escrito em Perfeito. depoimento pelo senhor Carlos do Ministério Público. Com relação ainda ao seu caso aberto, da jovem, ele disse aqui, e o senhor Manuel confirmou, que ele dava cortesia, ele deu cortesia a diversos, vamos botar aqui, a alguns servidores da Secretaria de Educação via gabinete de Vossa Excelência. Se eu não me engano, inclusive, essa época, quando o senhor Manuel confirma que recebeu uma determinada cortesia, ele estava lotado no gabinete da senhora. A senhora teve conhecimento dessas cortesias que foram doadas pela jovem a alguns servidores da Secretaria de Educação? Nunca. E desconfiei de uns tempos para cá que o Manuel desfrutava de cortesias pelo número de viagens que ele fazia. Agora, veja só, como iria nem doutor Bittar, que está no meu gabinete há tanto tempo, um procurador aposentado, nunca fez, nenhum de nós tomou conhecimento disso. Então, Manuel fazia usando meu nome, como fez muitas coisas usando meu nome. Agora, como é que sim, é muito importante dizer, sequer comprei passagem pela Jovem Turismo. E nunca ninguém ousou vir me oferecer uma cortesia. Porque eu acho até que para fazer oferecimento, oferta indecente, as pessoas sabem a quem procurar. A senhora chegou a perguntar, porque em alguns casos aqui anteriormente, a senhora apresentou inclusive um requerimento que a senhora fez a algumas empresas, inclusive ao Carlos Alberto, a jovem, né? A senhora chegou a questionar formalmente essa questão das cortesias também? Não, porque ele disse, eu entendi no depoimento dele aqui, que ele entregaria para esta... mas ele... Daí eu não... Até onde eu sei, ele nunca Veja, deu essa CPI. Essa é uma pergunta que nós podemos fazer juntos. Pergunta que nós devemos fazer juntos. Porque eu só tenho, observe, eu só tenho questionado as coisas tudo bem, que envolveram realmente o meu nome. Como eu nunca pedi, nunca comprei por lá, e ele disse que mandaria para a comissão, eu não me preocupei em pedir. Senhor presidente, eu Agora, agradeço... posso garantir a Vossa Excelência que meu nome não aparecerá nem em lista de cortesia e nem em lista de comprador. Tá ok. Eu agradeço ao deputado Eurídice Brito, agradeço ao presidente e paro por aqui. Obrigado, deputado Paulo Tadeu. Não, pode ir adiante. Prossigamos. Com a palavra, o deputado Zé Edmar. Senhor presidente, senhora deputada Eurídice Brito, primeiramente eu quero pedir licença para poder também fazer algumas considerações gerais em função da fala da deputada Eurídice Brito. No início da sua fala, a deputada Eurídice Brito manifestou o empenho que ela teve quando da minha prisão. Eu confesso que durante algum tempo ela conseguiu até me enganar. Depois da minha prisão, fui convidado até para um almoço na casa dela. O único almoço que tive a oportunidade de ser convidado. E, sinceramente, não entendi aquele almoço. Mais tarde, passei a entender como um almoço em que pedia desculpa pelo ato que tivesse feito a mim. Muitos fatos se aconteceram naquele momento. Eu quero aqui ressaltar que hoje não tenho dúvida mais da participação da deputada Eurídice Brito, da participação do senhor
Egberto Artucci, nas reuniões que antecederam a minha prisão e na sua participação. Fico satisfeito quando ela própria manifesta e reafirma, mesmo que contando diferentemente, não poderia ser diferente, o encontro que ela teve no dia 27 de julho de 2003, quando ainda estava preso, no aniversário da filha do senhor Nelson Laval, e que a gente vai ter que, senhor presidente, se tiver que esclarecer todos esses fatos aqui, eu acho que é interessante a gente fazer uma cariação aqui entre o deputado Euríclides Brito e o senhor Manuel Carneiro, porque a gente verifica que o senhor Manuel Carneiro, tanto em 98, durante todos os 4 anos, como em 2002, foi tratado por ela como um filho em viagens, fazia viagem a São Paulo, as coisas todas, e até na escolha dela como seu coordenador de campanha. E as palavras do senhor Manuel Carneiro, em que pese hoje não estarem sendo colocadas em dúvida pela deputada Euríclides Brito, eu acho que a gente tem que ter muita clareza de todas as provas que temos aqui. As denúncias do senhor Manuel Carneiro, todas foram comprovadas ou através de fitas gravadas e tudo mais, ou através das pessoas que aqui depuseram. Nós não podemos esquecer das pessoas que vieram depor e que participaram daquela organização no Buritizinho, vieram aqui depor instruídas, e praticamente todas vieram com habeas corpus. Alguns, como o senhor, que é diretor da SUBAP, nem teve condições de fazer o seu depoimento devido ao grau de nervosismo que ficou. O senhor Nelson Laval também, que esteve aqui, não saiu dessa comissão preso por aquiescência do senhor presidente, porque mentiu deslavadamente nessa comissão. Os fatos, então, se sucederam. E eu acho que hoje a gente pode fazer uma avaliação muito precisa disso. O depoimento da deputada Euríclides Brito não poderia ser diferente de uma pessoa extremamente instruída, né, que passou aí um bom tempo estudando a sua defesa, e não poderia ser diferente. Mas a gente verifica algumas contradições no que tem. Contradições que é extremamente interessante. Quando ela tenta fazer uma ligação do Manuel Carneiro com o seu Vinícius Jedinski. Todo mundo sabe que Vinícius é uma pessoa ligada a Pedro Passo. Que eu saiba, não tem nada a ver com o Manuel Carneiro. Ela faz uma colocação da Fátima Guerra, que eu teria chamado o Manuel de ladrão quando estava lá na subsecretaria. A senhora Fátima Guerra esteve aqui, pelo que nós sabemos, uma senhora extremamente íntegra, séria, que passou apenas 2 meses aqui, e no seu depoimento, ela não fez nenhum comentário depreciativo ao senhor Manuel Carneiro, muito pelo contrário, ressaltou as qualidades do senhor Manuel Carneiro. Estão no depoimento da senhora Fátima Guerra aqui. Por último, só para querer colocar nos devidos lugares, a gente vê uma sindicância instalada dentro da própria Secretaria de Educação, com um relatório onde isenta o senhor Manuel Carneiro de qualquer ilicitude naquele fato. E a deputada Euríclides Brito tenta colocar que ela não falou isso, e ela passou aqui na sua própria exposição que o Manuel tem o seu desvio de comportamento dentro da Secretaria de Educação por várias atitudes.
E a sindicância que analisou tudo isso mostra e dá uma resposta a tudo isso, inocentando o senhor Manuel Carneiro, né? Por esses motivos, eu acho que a gente tem que ter essa clareza nessa CPI. Nós temos aqui uma fala cheia de provas, cheia de comprovações, de documentos, até a própria fala da deputada Eurides Brito, que se assusta, mas eu não acho que ela não deve se assustar, eu acho que ela deve entender que isso, em função da sua arrogância, acontece. É gravada por uma pessoa que ela fala que estava na casa dela e que ela tentou extrair da fala do senhor Antônio César aquela informação de que esquema, todas as repartições tem esquema, mas verificam que como é interessante, usando a mesma frase que ela fala daquele senhor que fala das vírgulas, dos pontos que mudando de posições dizem outras coisas. Vejam como é interessante. O senhor Antônio César, nessa fala, é ele quem está com o gravador no bolso. É ele quem está gravando. É ele quem está querendo tirar da deputada Eurides Brito algumas informações. E, curiosamente, ela quem fala que você já viu em alguma repartição não haver esquema, em alguma licitação não haver esquema. Eu acho que isso tudo é interessante. Então, diante desses fatos, eu fico mais estupefado quando ela fala até da minha própria vida, da dificuldade que tive, do que passei. E hoje passaram-se 2 anos e sei que aqueles crimes a qual fui preso e colocaram nas minhas costas não são para mim. Não foram colocados para mim. Tanto que não tem provas para me indiciar. Falaram de uma quadrilha da qual eu não pertenço, porque eu não conheço as pessoas lá, e nem a Polícia Federal consegue identificar uma identificação minha com as pessoas que estavam presas. Mas fui preso, passei por todo tipo de dificuldades, e hoje entendo que depois de preso, e ela tendo informações durante a minha prisão com o próprio desembargador, logicamente o senhor desembargador estava instruindo ela que não havia provas contra mim. E depois de 29 dias tiveram que realmente ter aquela atitude em defesa minha, que de certo modo saí agradecido daquela. Infelizmente eu não pude pedir a meu filho ter tanta paciência para isso. Mas eu quero pedir uma coisa para a senhora, deputada Eurides Brito. A senhora falou que reza para mim. Por favor, a sua reza é uma reza de uma bruxa. Por favor, não reze para mim, não. E se a senhora rezar para mim, eu entendo como outra coisa. Essa sua reza eu dispenso. Acho que uma pessoa que usa Deus como a senhora usa, e atos como a senhora usa, não pode ser, ninguém pode querer uma reza de uma pessoa como a senhora. Eu queria dizer isso até como desabafo, pelo que sofri, pelo que estou vendo aqui, mais uma atitude de descaramento, de tentar enganar essa comissão com fatos, com provas que não desmancham fatos, com depoimentos nessa comissão, que durante esses meses todos nos mostraram com clareza uma estrutura que tem dentro da Secretaria de Educação, comandada pela deputada Eurides Brito. Então, eu gostaria de deixar com clareza esse meu pensamento, esse meu pedido a ela, porque não posso, de modo algum, entender e não quero mais ser enganado ou usado por um discurso falso, como é o discurso que realmente a senhora Eurides Brito tenta levar. Se tivesse alguma coisa contra mim naquele processo, efetivamente a Polícia Federal, TRF, com as suas amizades, as amizades todas, efetivamente já tinham vindo a
à tona. Mas eu quero manifestar só um outro assunto, quero colocar aqui um outro assunto que é extremamente interessante de tudo. Veja como é interessante a colocação do almoço com o senhor Aquiles. O almoço, que ela tanto alega que não houve, e que ela mostra com passagens aéreas, com um fax do consulado americano, eu quero dizer que, no meu entendimento, só existem 2 documentos que comprovam a viagem da deputada Euridice Brito. Primeiro, é o documento da migração. Segundo, o passaporte. Nenhum dos 2 estão aqui nesse processo. O passaporte, misteriosamente, some da gaveta da deputada Euridice Brito. E olha que o passaporte é um documento muito pessoal, particular, mas misteriosamente some. Por outro lado, a informação que se tem é que o marido dela teria viajado no dia anterior e ela viajado no dia posterior, justamente por causa do almoço. Eu acho, presidente, que é fundamental para essa CPI fazer uma visita à Embaixada Americana, fazer um pedido ao Departamento de Imigração da Embaixada Americana lá nos Estados Unidos para saber exatamente o dia que a deputada chegou aos Estados Unidos. Porque a gente não tem como entender um furto do passaporte. Por outro lado, na minha ingenuidade, eu que já fui acusado de muita coisa, tem coisas que a gente acusa que a gente não sabe nem o que é. Você vai atrás, lá no restaurante, para saber o preço do almoço que constava naquele dia, e depois ela chega lá e fala do motorista, fala de 5 pessoas, pelo que eu tenho de conhecimento da CPI, o senhor Aquiles falou simplesmente da Élvia, dela e de mais uma pessoa. Mas e até o resto, assim não teve almoço, por que foi lá saber o preço? Outra coisa que me chama a atenção no depoimento da deputada Euridice Brito é o seguinte: as fitas que ela própria mandou periciar, a força que ela tem na polícia para mandar a polícia periciar. Como foram essas fitas? Inteiras? Com cortes? Eu acho que a Polícia Civil tem que dar uma explicação melhor quanto a essas suas. E quero pedir, senhor presidente, que vamos fazer uma gestão junto à Polícia Federal para que a gente tenha definitivamente uma palavra da Polícia Federal referente à fita. Uma outra coisa que é interessante é que ela falou aqui hoje uma coisa que contradiz, é simples, mas é uma contradição. Ela mandou uma carta ao Correio Brasiliense informando aos leitores que Manuel Carneiro teria achacado ela, exigindo que ela fizesse dele secretário de Educação e que depois lançaria para lançá-lo como candidato a deputado distrital. Hoje ela muda seu discurso. Hoje ela diz que ele exigiu, que ele queria que ela fizesse dele secretário de Educação, senão ele seria candidato à sua revelia. Aquela carta do Correio Brasiliense com o depoimento dela tem uma divergência nesse aspecto. Eu fiquei muito preocupado também com o fato dela falar do filho do seu Aquiles. E eu quero deixar com muita clareza,
falando que o filho do seu Aquiles, numa palavra que o Antônio César disse, teria dito que o Antônio César, que o Aquiles era o filho do Aquiles, mexia com droga. Isso é muito complicado, é uma acusação muito forte, porque eu conheço esse rapaz de pouco tempo agora, conheço até porque acho que contra eles foram feitas uma série de injustiças, porque todo mundo que foi no Ministério Público e prestou um depoimento, todos que foram lá foram demitidos dos seus cargos. Todos os que foram ao Ministério Público, que eram ligados ao seu Manuel Carneiro, foram demitidos. E o próprio Aquiles também foi demitido. E eu chamei o filho do Aquiles para trabalhar comigo, porque é um profundo conhecedor da área de informática. E tenho aqui uma informação de que ele mexe com drogas. Eu sempre fui averso a isso. E eu quero até saber se isso é verdade mesmo, porque é um fato muito sério. Se confirmado, eu terei que tomar uma providência. Agora, se não for confirmado, é uma acusação muito complicada a nível de família. Eu só gostaria de ressaltar aqui que eu anotei alguns pontos ainda do depoimento da deputada Euridice Brito, mas esse assunto eu não destaquei. A deputada Euridice Brito confirma que durante a minha prisão esteve num jantar e encontrou com o seu Carlos Matias, numa situação diferente da colocada aqui pelo Manuel Carneiro. O Manuel Carneiro relata que nesse jantar ele estava sentado na mesa da deputada Euridice Brito, ele, a mulher dele, o filho dele, quando ela pediu que ele se levantasse, fosse dançar, alguma coisa assim, porque ela queria conversar com o Carlos Matias sobre a prisão do deputado Zé Edmar. Isso foi presenciado pela mulher do Manuel e pelo filho do Manuel. São 3 pessoas que fazem essa mesma... E falar filho do Manuel não é um filho pequeno, não, é um filho de mais de 20 anos. Então, senhor presidente, dito isso, eu queria pedir assessoria para me dar um pouco de água aqui. A deputada hoje já respondeu a respeito das suas contas de campanha e eu acho que então podemos fazer algumas perguntas nesse sentido. Acho que ela não teria problema, já que ela está aqui respondendo todas as perguntas. Mas naquela prestação de contas do senhor Manuel Carneiro, deputado Euridice Brito, ele mostra um caixa 2, onde a senhora passou a ele mais de R$1 milhão que foram gastos nas campanhas, e um caixa devidamente preenchido com o nome dos cabos eleitorais, onde a senhora fala do BO. Existe um dos recibos que não é BU, aliás, não é BU, um dos recibos está escrito Boca de Urnas, assinado por várias pessoas, que, senhor presidente, como essa comissão não estudou a questão da contas de campanha, mas se tratando de verdade, seria bom talvez chamar as pessoas que receberam todos aqueles recibos, assinaram os recibos, para comprovar se as pessoas receberam ou não aquelas importâncias que estão ali relacionadas com boca de urna, e que eu acho que demonstra cabalmente que aquela contabilidade paralela de caixa 2 é exatamente verdade. Então, eu só gostaria de perguntar, deputado Euridice Brito, qual foi a origem desse R$1 milhão do caixa 2 que foi gasto em sua campanha?
Pergunta feita à deputada Euridice Brito. Senhor presidente, senhor deputado José Edmar, eu quero dizer a esta casa é o seguinte. Primeiro, a minha estranheza de quem acusa ser o mesmo que inquire e o mesmo que vai julgar. Esta é uma pergunta que eu faço, e qualquer pessoa mesmo que não tenha uma formação jurídica, deve se espantar realmente com esta situação. Daí porque eu tive o comportamento ético quando vi o direcionamento da CPI. Eu, na terceira reunião, pedi meu afastamento, pedi ao partido que me substituísse e dei as minhas razões. Me entristece de saber que o único almoço que eu preparei para a bancada, não foi para o deputado Zé Edmar, foi para a bancada de governo na minha casa. Eu, como líder de governo, havia passado o ano todo sem ter um tempo para reunir a minha bancada para momentos de uma confraternização, para ver se melhoraria o nosso relacionamento inteiro de bancada, uma socialização da bancada e não almoço para o deputado Zé Edmar. Aqui tenha sido trazido como eu fazendo o almoço para o deputado Zé Edmar, como que tentando me desculpar de alguma coisa. Eu quero dizer, senhor presidente, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que a pessoa que confessa publicamente é o ódio. A pessoa que confessa, como confessou e os jornais publicaram no dia 27 de janeiro, de que dedicaria o seu ano para me destruir e que já viria, inclusive, com 13 votos, eu tenho que me respeitar e não vou responder, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente. Deputado Zé Edmar. Senhor presidente, eu quero aqui lembrar daquela frase que ela colocou no painel. Eu me esqueci da pessoa, parece que é um padre que ela citou ali, que fala que nas entrelinhas, nas vírgulas, pode mudar alguma coisa. E dizer com clareza que naquele dia da nossa reunião aqui na Câmara, onde estávamos reunidos a bancada do PMDB, eu citei ali que naquele dia eu tinha confiança que não teria mais os 13 votos. Se quisessem ali, quando nós ganhamos a mesa diretora, se quisessem me caçar, não iriam arranjar os 13 votos para me caçar. Eu me senti ali um pouco mais livre e falei justamente de mim. Mas como ela tenta mudar e muda as colocações, os jornais que falam, Jornal de Brasília, jornais, podem ter recebido informação, como ela falou, da sala do lado, do corredor, porque ninguém estava presente. Quem estavam presentes era algo em torno de 10 deputados que estavam presentes nessa sala, quando lembram perfeitamente que eu me referi de que eu não tinha, a eleição da mesa tinha me dado uma condição de que eu não tinha mais medo, receio de que 13 deputados iriam me caçar o mandato. Então, é com muita clareza isso. Mas ela distorce, ela tem a capacidade de mudar as vírgulas e os pontos dessas colocações. Eu tenho que agora perguntar para ela se ela vai continuar na sua colocação de ficar calada ou ela vai responder as outras 28 perguntas que tenho aqui, porque são mais 28 perguntas. E aí, presidente, o senhor poderia perguntar para ela se ela vai me responder ou não. Deputada Euridice Brito. Senhor presidente, Discussão da senhora. As questões com o deputado José Edmar, eu tratarei na justiça, onde eu já tenho ações, vou abrir outras
Então aquele será o fórum adequado, porque eu não vou trazer para esta casa as inimizades pessoais, esta fixação de uma coisa que realmente não aconteceu, então nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como aquele acaba agora de dizer, que de mudar o assunto, que 3 jornais de Brasília, no dia seguinte, relataram, porque ouviam aos berros, ouviam os brados das conversas que se desenvolviam naquela sala do PMDB, e eles estavam na antessala. Então, 3 jornais ouviram que era contra mim. As televisões nos entrevistaram, e agora muda realmente a versão. Então, as questões com o deputado José Edmar, nós resolveremos na Justiça. Com a palavra, deputado Zé Edmar. Senhor presidente, eu, então, já que ela não vai responder as minhas perguntas, entendo que fica prejudicado as minhas perguntas, ficando somente nas afirmações minhas, porque encerro essas colocações minhas, mas já por cima, já ficando por demais satisfeito, quando vejo a confirmação por ela própria do uso do helicóptero, do uso dos bonés pago pela Jovem Turismo. Interessante ressaltar, senhor presidente, que na fala da Jovem Turismo, que ele fala que foi um pagamento da orquestra, que ela fala que foi pagamento da orquestra, na fita que tem, eu acho que o pessoal aqui tem, você tem a gravação da fita aqui? Da fita da Jovem Turismo com o senhor Manuel Carneiro. Tem um trechozinho na fita que eu estou me lembrando aqui, de lembrar para ver que tem nada a ver com orquestra. É outra mentira deslavada que se consta, essa história é uma mentira atrás da outra que vem tentando empanar toda a investigação que foi feita. Então vejamos aqui a degravação da fita, onde o senhor Manuel Carneiro fala com o senhor Carlos Alberto, se não me engano. Essa tá completa. É isso aqui, né? Acho que é o finalzinho do trecho. Peraí, deixa eu ir. Olha como que é interessante. Olha como que é interessante na fala do senhor Carlos Alberto. Onde ele fala, é o seguinte, todo mês eles pegam lá umas respas, que para passar para o pessoal, passagem rodoviária que vai no gabinete, ou a deputada pede, isso tudo é através da Elvia, você entendeu? A gente pede desconto desse valor que ele repassa. Deve ser por isso que ela está achando que o valor está menor do que o da Moura. Isso é a palavra do Carlos Alberto. Por que o repasse, então, é menor do que o da Moura? A Moura não tinha agência de passagem. A Jovem tinha. Como é que isso pode explicar? Agora o repasse para a orquestra é menor
do que o da Moura, se a Moura não paga. É interessante, quer dizer, as provas são contra fatos, não há argumentos. Contra fatos, não há nem a fala de quem quer negar. Senhor presidente, eu vou aguardar mais um pouco e posso fazer algum comentário até o final dessa inquisição. Bom, entendo que a deputada Eurides Brito já se manifestou sobre as questões do deputado Zé Edmar e passemos imediatamente, então, à participação da deputada Ivelise Long. Aqui, ó, fica mais fácil. Senhor presidente, demais pares, deputada Eurides Brito, como é de meu costume, eu escutei atentamente tanto o depoimento da deputada Eurides Brito, quanto de todas as questões que foram aqui colocadas, as considerações, as perguntas, as respostas, e fui buscando unir e entender as questões de acordo com o objeto da nossa comissão, que é justamente nós averiguarmos eventuais ou possíveis irregularidades nas questões relacionadas a licitações do transporte escolar e nas questões relacionadas a contratos temporários. E da mesma maneira que escutei hoje, também ia me lembrando de outros depoimentos feitos já aqui nesta sala, depoimentos que traziam sempre algumas questões relacionadas a esse objeto e algumas vezes, ou muitas vezes também, em alguns depoimentos, se buscando questões que não estavam, no meu entendimento, ou não estão relacionadas com o objeto desta CPI. E sim questões que buscavam trazer, né, possíveis alterações ou deturpações, ou o nome que se dê, feitas durante a campanha de uma parlamentar. E durante esses depoimentos, essas questões e o depoimento de hoje, a gente percebe que muitas das questões foram exaustivamente colocadas, respondidas, inclusive até fazendo com que o presidente, logo na sua fala, nas suas considerações, nos dissesse que muitos dos aspectos levantados, e anotei aqui, pelo professor Manuel e pelo Antônio César, foram demolidos pelas colocações da deputada Eurides Brito. Mas que poderiam ainda restar dúvidas em relação ao objeto, né, das denúncias aqui apresentadas em relação ao objeto da nossa comissão. E, de fato, nós temos que trabalhar em cima de fatos reais, de questões que possam nos trazer provas do que ocorreu, do que nós percebemos durante esses depoimentos, se existem ou não irregularidades, se existirem, quem as praticou e qual a vinculação que isso poderia ter com qualquer membro que aqui estivesse ou que aqui participou. E cada vez mais eu me convenço de que existe muito mais mágoas pessoais do que, na verdade, fatos que comprovem possíveis irregularidades. Talvez eu não tenha a percepção ou a competência necessária para ter percebido até hoje, né, ou conhecer melhor do assunto, entender melhor para saber se houver ou não essas irregularidades. Talvez seja isso também. Mas, na verdade, não tive, até o momento,
alguma prova que eu possa considerar efetivamente concreta que me dê a certeza de que irregularidades houveram. E hoje, o que percebi aqui, e gostaria até, deputada Eurides Brito, lhe dizer que, mais uma vez, a senhora demonstrou aqui para todos nós a sua capacidade, a sua competência, inclusive até a sua memória, que é de elogiar. E mais ainda, não se furtou a responder questões que foram colocadas aqui, mas que dizem respeito a assunto diferente do objeto da nossa CPI, que foram algumas questões, inclusive, relacionadas à sua campanha, e a senhora, com certeza, não se furtou a respondê-las aqui hoje. Se reservando apenas, e claro, isso é um direito seu, a algumas questões que possam trazer algum prejuízo, como a senhora colocou, né, posteriormente, num outro processo que estaria acontecendo em relação a esse assunto especificamente. Mas o que a gente viu aqui, de fato, é que, mais uma vez eu repito, existem sim, né, mais depoimentos que buscam confundir as coisas, misturar às vezes as coisas, do que de fato depoimentos que tragam para nós provas concretas, porque é em cima de provas concretas que nós, parlamentares, nesta comissão, nós que temos responsabilidade, vamos fazer o nosso julgamento. Porque assim tem que ser feito. Eu acho que todos nós aqui temos um nome a zelar, todos nós aqui temos uma responsabilidade a apresentar e representar junto à sociedade. Então, eram essas considerações que nós gostaríamos de colocar e dizer que hoje o dia foi extremamente produtivo. Extremamente produtivo. Talvez até cansativo para todos nós. Mas nós estamos aqui, independente de cansaço ou não, para buscar a verdade. É essa a nossa função. E é o que nós todos estamos buscando aqui. E entendo, inclusive, algumas questões pessoais, às vezes, se sobreporem a outras questões. A gente até entende. A gente também tem que entender um pouco, muitas vezes, da própria alma humana, do sofrimento das pessoas e do que aquilo pode, de fato, lhe trazer a nível de mágoa pessoal, mágoa do coração. Mas também temos que ter o cuidado de nós aqui estarmos isentos a esse tipo de coisa. Porque isso será cobrado de todos nós no futuro. Que a gente trabalhe com muita isenção, com muita seriedade e sem utilizar o coração. Porque aqui não está sendo pedido a nós, né, esse tipo de coisa. Sim, que a gente trabalhe em cima de coisas muito palpáveis e claras à sociedade. Então, era o que nós gostaríamos de colocar hoje aqui, que após esse dia de hoje, acho que cabe nós fazermos agora uma análise bastante profunda, o que, aliás, já temos feito durante esse período. Eu tenho certeza que todos nós aqui, principalmente o relator, uma análise de tudo que já absorvemos na comissão, de tudo que já nos foi colocado aqui, as contradições que também já foram colocadas aqui, né? E analisar isso com muito cuidado e assim, né, definir, não o nosso veredito, porque nós não somos aqui juízes, nem pretendemos ser, mas sim poder colaborar com a sociedade, levantando aquilo que não é correto, caso exista porventura, mas também corrigindo
algumas colocações, né, desairosas pessoais que também, porventura, e com certeza, ocorreram durante este processo. Era o que nós gostaríamos de colocar, senhor presidente. Em termos de questionamentos, eu me sinto perfeitamente já contemplada, não só na exposição feita no início dessa sessão, como também nos questionamentos feitos pelo nosso relator. Então, já me sinto perfeitamente atendida nessas colocações e fiz apenas questão de colocar algumas considerações que, no meu entendimento, né, seriam interessantes serem colocadas aqui. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Evelise Long. Deputado João de Deus, com a palavra. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, a imprensa aqui presente, deputado José Edmar, nobre relator, deputado Paulo Tadeu, deputada Evelise Long, deputada Eurides Brito. Bom, durante os trabalhos dessa CPI, houve os altos e baixos, aonde chegamos até ao ponto de que se pedia o meu afastamento da CPI pelas minhas posições em relação à questão da defesa da verdade. O tempo foi passando e nós fomos amadurecendo a questão da CPI da educação. E hoje a gente vê a explanação da deputada Eurides Brito, questionando acusação por acusação feito a ela, trazendo documentos cabais, provando que ela não esteve no almoço, até com publicação do Diário Oficial dessa casa. Fazendo todos os seus questionamentos, feitos inclusive fora da esfera investigativa da questão da CPI, trazendo para esse bojo, querendo atacar a dignidade civil e moral da deputada Eurides Brito, trazendo a questão da campanha para prejudicá-la. E eu tenho um fato curioso. Um dos acusadores da deputada Eurides Brito aqui, ele é primo legítimo do deputado José Edmar. No Nordeste nós chamamos que é primo carnal. E eu perguntei para ele, nessa questão dos carros, senhor presidente, Vossa Excelência se recorda, que a deputada Eurides Brito foi acusada de que vários carros veio para a campanha dela, etc. e tal. E ele era o coordenador da Celândia, o maior colégio eleitoral, e Brarlândia. E eu digo, tinha todos esses carros. O senhor recebeu algum? Quantos o senhor recebeu? E ele disse-nos, eu não recebi nenhum. Quer dizer, há muita fantasia na questão de querer prejudicar a deputada Eurides Brito. E eu sempre fiz essa pergunta a alguns depoentes que vieram aqui, inclusive fiz até para os promotores de justiça. O senhor conhece alguma coisa que desabone a conduta civil e moral da deputada Eurides Brito? E a resposta, Vossa Excelência sabe, senhor presidente, que foi sempre negativa. Não. E aí, eu gostaria de me perguntar, e eu acho que isso também é um ensinamento para que nós
continuemos essa nossa vida atribulada, e para que a gente possa, inclusive, conhecer mais, cada dia mais, o comportamento do ser humano, qual seria o interesse da deputada Eurides Brito de prender o deputado José Edmar? Todos nós sabemos que a deputada Eurides Brito teve mais votos do que o deputado José Edmar. Então, qual o interesse? Porque a deputada era líder do governo, teve mais votos, tem uma história da questão da educação do Distrito Federal, aqui proferido pelo nobre relator, reconhecido pelo deputado Paulo Tadeu, que é um deputado de oposição. Uma educadora, como dizia na campanha dela, acima da média, professora aposentada, uma pessoa que veio aqui e não tremeu, ninguém viu a Eurides tremendo na base, respondeu questão por questão, e só não respondeu as perguntas do deputado José Edmar, porque seriam repetitivas, a ponto de pedir assessoria, ou a questão daquele diálogo com aquele professor desonesto, tal de Antônio César, que não tem nada no nome dele, inclusive que era recebido com tapete vermelho aqui na CPI, né? A ponto de eu ter um desentendimento com o deputado José Edmar, com o próprio deputado relator e com o próprio denunciante, de dar o... Tchau, deputado Odilon. De dar um tratamento VIP a uma pessoa que outrora já tinha tido um comportamento antissocial, no mínimo. Todos aqui sabem que esse professor Manuel Carneiro, desculpa, o professor Antônio César, ele, além de querer extorquir a deputada Eurides Brito, com dinheiro e com requisição aqui para a Câmara, ele, no episódio do FAT, ele denunciou ao Correio Brasiliense e depois veio a essa casa, na minha presença. Eu que fiz a pergunta para ele. Ele disse que tudo aquilo que ele falou era um devaneio, porque ele estava, inclusive, bêbado. Ele não falou nem com indícios de ter ingerido bebida alcoólica. Ele estava bêbado. Então, é uma pessoa que, no mínimo, não merecia muita complacência, nem muita respeitabilidade em relação às suas denúncias. A CPI começou, o deputado Augusto Carvalho disse, que, lamentando, inclusive, não ter começado as investigações de 95 para cá. Porque isso era uma imposição do Partido dos Trabalhadores, nessa questão da mesa, da nova Câmara, houve até Big Brother, para poder, inclusive, eleger a nova mesa da Câmara. A imposição do partido de oposição era que se investigasse da Eurides para frente, menos do Ibanez para trás. Isso foi lamentado hoje pelo nosso nobre presidente, deputado Augusto Carvalho, do PPS. Eu pergunto, quais foram as provas que pudessem incriminar a deputada Eurides Brito em toda essa investigação? E aí eu quero até ir mais longe. Eu acho até que se a CPI não fosse eivada de coisas emocionais, talvez até a gente pudesse até avançado mais na questão de coisas erradas que possivelmente vem acontecendo na educação do povo da nossa cidade. Eu acho que talvez a gente teria avançado mais
se não houvesse essa questão aqui relatado até pelo próprio acusador, o deputado José Edmar Cordeiro, talvez a gente tivesse avançado, o presidente, o deputado Paulo Tadeu, como tem avançado aí, sem nenhum demérito à nossa CPI, como tem avançado a CPI da saúde, do qual eu já viajei 3 vezes para poder descobrir trapicolada desses que sucatearam a nossa saúde. Olha, fazer uma cariação, igual o deputado José Edmar falou, com a deputada Eurides Brito e o professor Manuel Carneiro, é o cúmulo do absurdo. Porque o professor Manuel Carneiro, ele é um péssimo servidor. E eu atesto e garanto e afirmo isso. Ele passou mais de 1.500 dias sem trabalhar. 1.500 dias um servidor. Veja, senhor presidente, que um ano tem 365 dias e algumas horas e tal. O senhor Manuel Carneiro, informação da secretaria, inclusive entrou com ação contra mim, porque eu descobri isso. Passou todo esse tempo sem dar aula, sem ir lá Bom, mas vamos seguindo. Eu tenho realmente me posicionado em algumas questões em defesa da deputada Eurides Brito, e hoje aqui nós vimos isso. A deputada Eurides Brito, quando foi citada na CPI, ela saiu da CPI e podemos falar no termo vulgar, ela deixou rolar. E hoje o próprio deputado José Edmar, neste fórum aqui, ele atesta que, na verdade, a intenção é prejudicar a deputada Eurides Brito. Por quê? Porque ele vem na sua inquirição, não fala das perguntas, da investigação. Ele fala da prisão que ele sofreu, no qual eu fui solidário com ele, e sou até hoje. Acho que se o deputado José Edmar não foi denunciado, é porque não tem provas contra ele. E que ele está todo esse tempo preparando a sua defesa, como a deputada Eurides Brito teve até hoje para preparar a sua defesa, que é uma coisa constitucional, legal, é um direito de todos os cidadãos, porque hoje aqui nós não vivemos, graças a Deus, na lei do Draco. Ou você está comigo ou eu corto o seu pescoço. Se fosse o deputado José Edmar, me afastaria da CPI. O voto do deputado José Edmar, ele pode não ter o valor jurídico legal que ele pensa que tem. Ou que pode ser que tenha. Porque, ora, foi bem dito aqui, a mesma pessoa que acusa, inquire e julga. É preciso a imprensa, os bons jornalistas, ter um comportamento que é de costume deles, imparcial nessa questão. Eu não posso inquirir, julgar e condenar. Eu faço um pedido ao deputado José Edmar. Eu acho que o deputado José Edmar, hoje, não deveria fazer nenhuma pergunta à deputada Eurides Brito. Eu me recordo que o coronel Almir Maia Ribeiro foi
o homem que me expulsou da polícia. E no dia que ele veio depor aqui na CPI da grilagem, eu não fiz nenhuma pergunta para ele e me ausentei da CPI da grilagem. Porque eu tenho certeza que se eu começasse a perguntar, talvez a minha emoção seria maior do que a minha razão. E aí, eu hoje estou de alma lavada. Porque deputada Eurides Brito, deputado José Edmar, deputado presidente dessa CPI, Augusto Carvalho, e deputado Paulo Tadeu, e a minha também nobre colega, deputada Evelise Londres. Eu sempre me posicionei contra algumas atitudes desta CPI, em defesa da deputada Eurides Brito, porque eu tinha certeza absoluta que a deputada Eurides Brito ia se defender com denodo. E assim o fez. E ela até esqueceu um detalhe, de dizer que aquele advogado daquela senhora que estava hoje alardeando aí no carro de som, que eu chamei ela de mentirosa, e por isso queriam me tirar da CPI, o advogado também é advogado do Aquiles. Do Manuel e do Aquiles. Com certeza. Olha, qual é o interesse de uma senhora para vir aqui num carro de som e tal, e buzinar e etc e tal? Porque ela foi, ela não concorreu de uma forma legal, queria burlar a lei de licitação, perdeu. Eu estou sendo ameaçada de morte. Por quê? Não, o cara foi lá e riscou o meu carro. A senhora procurou a delegacia? Não. Pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa está sendo ameaçada de morte e não vai, não procura as autoridades policiais para poder fazer o registro? E até mesmo numa ação de defesa da sua honra ou da sua vida, você tem razão. Eu lembro que o professor Antônio César chegou aqui, a gente reunido aqui, disse: se eu não depor hoje, eu vou morrer, não vão me matar. E a CPI, apesar de ter prometido, não deu nenhum tipo de segurança a ele, e até hoje ele não morreu. Eu me recordo daquele episódio lá do Burutizinho, onde eu disse que ele tentou extorquir a deputada Eurides Brito e ia provar. E nós entramos no carro e o deputado José Edmar falava para o nosso motorista da Câmara aqui: vá mais devagar. Isso não foi só uma vez, não. Foi mais de 3 vezes. Eu digo: não corre que nós vamos pegar o computador dele lá para provar que ele queria extorquir a deputada Eurides Brito. E o presidente estava dentro do carro. E o deputado batia no ombro do motorista e dizia: vai mais devagar. Para que essas carreiras todas, senhor? Qual o interesse? Eu ia provar que o professor queria extorquir a deputada Eurides Brito. Que como o Manuel Carneiro, que não conseguiu galgar o cargo de secretário, porque teve problemas atrás, e que não tinha competência, e que a deputada Eurides Brito não o indicou. E hoje eu falei novamente para o deputado Wilson Lima: ele vai fazer com você e com o deputado José Edmar pior do que fez com a deputada Eurides Brito, porque ele sofre da síndrome de Judas. E desde quando Judas traiu Jesus, que traidor é traidor. Não tem jeito. Porque qual seria o apreço que o professor Manuel Carneiro teria pelo deputado José Edmar? Nenhum. Ele estava dispensado com o Cid
né, o Código Internacional de Doença, com o pânico de não sei o que lá e tal, e estava na sessão do Prona. Quer dizer que você vê que não é uma pessoa normal, não é uma pessoa íntegra. Ele estava dispensado pelo médico, que não podia sair de casa, que estava apavorado, essas pessoas esses maluquetes mesmo. E estava lá numa solenidade de formação de um partido, de eleição. Isso eu mostrei aqui com retratos. Então, o deputado José Edmar falou uma coisa aqui de perseguição. E eu fui perseguido muito na polícia e odeio perseguição. Ele disse que todos que se voltaram contra a deputada Eurides Brito foram demitidos. O que eu não acredito. Mas em contrapartida, todos que vieram aqui denunciar e mentir contra a deputada Eurides Brito foram contratados. Engraçado isso, né? É preciso que a imprensa, que aos olhos do povo, preste atenção nesses detalhes. Ele traz até problemas administrativos para dentro da CPI. Olha, todos que vieram aqui foram demitidos. A deputada Eurides Brito mostrou que o professor que saiu em primeiro lugar, estuda aqui, ensina aqui pertinho da casa dele e tal, que perseguição é essa? Mas todos que vieram aqui e falaram foram absolvidos pelas graças do Prona, né? Através do deputado Wilson Lima. Isso, palavras do deputado José Edmar, que contratou o filho do Aquiles, contratou o seu Manuel Carneiro e só não trouxe o professor Antônio César porque nós botamos. Eu, inclusive, fui um dos que botei o pé na parede e falei, não pode trazer esse salafrário para aqui. Não pode, porque ele é ouseiro e vezeiro de inventar histórias, não tem nada no nome dele. Esse colégio Dom César que fica ao lado da casa dele, eu até queria ir lá prender os computadores, o presidente não deixou, foi uma pena. O colégio Dom César é dele, mas não está no nome dele. O apartamento não está no nome dele. Ele não tem nada no nome dele, e está sempre no olho do furacão aí, para prejudicar as pessoas. Então note, minhas senhoras e meus senhores, que é uma coisa estritamente emocional. Olha, ninguém aqui, depois do Zé Edmar, sofreu mais com a perda do filho dele do que eu. Ninguém. Porque conhecia, gostava, brincava. Sou da intimidade do deputado José Edmar. Não agora, por causa dessa turbulência com o deputado Vigão, com a deputada Eurides e tal. Mas sempre fui de dentro da casa do deputado Zé Edmar. Uma das pessoas que, quando aqui cheguei, me ajudou. Eu até me recordo de uma coisa assim significativa. Ele me chamou para almoçar. Aqui tinha um restaurante aqui em cima. E ele imaginava que era só eu e o Medeiros que está ali, que é chefe de gabinete. E eu trouxe mais uns 30 policiais e ele teve que pagar a conta aqui. Um batalhão e tal, quer dizer, coisas que acontecem na vida da gente, mas que eu não poderia de forma nenhuma deixar de defender a verdade. Eu até fiz um discurso aqui dizendo até para o presidente, qual foi o ato meu que impediu que a gente investigasse um fato ilegal ocorrido na Secretaria de Educação, na gestão ou não da deputada Eurides Brito. Então, por isso, meu nobre presidente, meu nobre relator e meu nobre companheiro deputado Zé Edmar e deputada Evelise, eu digo com a pureza da minha alma, se eu fosse o deputado José Edmar, eu não votaria nesse relatório. Não para proteger a deputada Eurides Brito, mas para dar isenção.
para dizer, olha, eu não tive nenhuma participação para prejudicar a deputada Eurides Brito, mais do que já foi prejudicado. Então eu quero agradecer a atenção de todos os senhores e senhoras aqui presentes, pedir à imprensa que seja imparcial. Nós temos aqui excelentes jornalistas, homens e mulheres que são os olhos do povo. Até não gostam muito de mim porque eu sou truculento, sargentão. Eu não consigo ser outra pessoa. Um dos meus maiores sonhos era ser policial. E o segundo, cantor. Policial eu já realizei. Cantor, quem sabe um dia. Então, eu acho que vamos dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Sinceramente, você, minha irmã, meu irmão, que está me vendo agora pelo canal 9 da TV Legislativa, que diga-se de passagem, as pessoas que estão levando a minha imagem para você não têm carteira assinada. São os cinegrafistas, os repórteres, os auxiliares, iluminadores. Até hoje a UNB ainda não assinou a carteira, há mais de 2 anos. Eu vou concluir, senhor presidente. Sei que já estou sendo enfadonho, mas nós não achamos nada, nenhuma prova que desabone a conduta civil e moral da deputada Eurides Brito. Isso está claro no semblante do presidente, do deputado Paulo Tadeu e dos demais aqui presentes. Essa é que é a grande verdade. E olha, deputada Eurides Brito, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai superar tudo isso. E eu tenho certeza que Vossa Excelência não vai deixar de orar pelo deputado José Edmar, não. Porque o perdão é bem maior do que o ódio. Muito obrigado. Obrigado, deputado João de Deus. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Sinto muito, mas ainda permanecem algumas dúvidas para mim sobre o foco dessa CPI. Como? Não. Não? Não vai usar documento. É a licitação 04/2001. Teve um contrato emergencial em 2001, deputada, entre a Jovem Turismo e a Secretaria de Educação. Esse pagamento do quilômetro rodado seria da ordem de R$ 1,20. Em novembro daquele mesmo ano, após o processo licitatório, os preços foram majorados em valores acima de 250% até 330%. A inflação desse período foi da ordem de 5%. Vossa Excelência se lembra dessa licitação? Tem alguma explicação? Que aqui foi dada a explicação de que foi a introdução de novos métodos, que tiveram ali os monitores, que exigiu por parte da Secretaria um desembolso maior em razão disso. O que Vossa Excelência tem a comentar sobre essa questão? Isso foi no ano de 99, não é isso? É a licitação 04/2001. De 2001. Teve um contrato emergencial e uma licitação já no final do ano de 2001. Eu não tenho detalhes, porque as subsecretarias trabalham realmente nas suas atribuições. Eu tenho que fazer um esforço de memória, ouvir as explicações aqui dadas e sei que, à época, havia uma divergência entre uma interpretação do Tribunal de Contas sobre a partir de onde deveria ser contada a quilometragem. E não sei exatamente explicar como é que ficou essa questão. E depois a exigência da monitoria, que não foi uma coisa inventada, passou a ser uma exigência, até porque para dar guarida, para dar cuidado aos alunos. Então,
Eu acho que essa é uma questão administrativa que deveria ter sido, e eu acho que foi explorada, com quem estava operando o setor administrativo realmente da casa. Eu seria imprudente dizer para o senhor que eu tenho os detalhes de passo por passo de cada coisa. Por que eu tinha os detalhes passo a passo de contrato temporário? Porque a ausência de professor na sala de aula era tão gritante, uma coisa aqui que não foi dito e eu quero agora dizer. Quando eu assumi em janeiro de 99, a escola Nossa Senhora de Fátima de Planaltina, que Vossa Excelência deve conhecer, não podia formar os alunos do terceiro ano de início do ensino médio, porque no ano de 98 eles não tinham tido nenhuma aula de biologia nem de inglês. E tinha aluno que tinha feito concurso vestibular e não podia. Daí o que eu fiz? Eu disse, nós temos que resolver o problema de falta de professores. Então, para o gabinete, por um tempo, nós trouxemos a questão de recursos humanos, até passar essa crise para gerenciar. Por isso, aquela questão, eu sei tratar realmente tão bem. Agora, a questão realmente de licitação por licitação, eu precisaria o pessoal especializado da área que trabalhou no problema da licitação. Essas minúcias eu não posso lhe dar. Essa pergunta eu dirigi à ex-secretária Maristela, que à época era diretora da Fundação, né, Educacional. E ela também... Não, mas ela já não era mais à época 2001? A diretora, porque a Fundação Educacional expirou em 2000. 2000. Então nós temos que ver a qual subsecretaria estaria ligada para que a equipe dessa subsecretaria. Eu acho que o setor estava ali onde trabalha exatamente a professora Beth, naquela subsecretaria, exatamente naquele setor. É que a Beth, quando veio, a gente fez essa pergunta a ela e não explicou, porque os valores são extremamente mas eu acho que ela sabe explicar. E nós pedimos uma explicação, quer dizer, um valor que realmente exigiria uma fundamentação. Eu posso pedir, já que era um ano da minha administração, eu posso pedir um relatório detalhado disso aí e encaminhar a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência. Agradecido. E providenciarei isso com urgência, porque eu estaria... 2001. Sim, já estou... Gilson, nota para mim, licitação 04/2001. Eu pedirei um relatório detalhado com essas questões que Vossa Excelência levanta e eu aplicarei. Inclusive, deputada, relativa a essa... E farei com que todos os chefes desse serviço, eu pedirei à secretaria que os chefes à época desse serviço aponham suas assinaturas nesse relatório. Muito bem. Ainda relativa a essa licitação, gostaria que Vossa Excelência também solicitasse... Anota também para mim. Quando a senhora falou que ia fazer com que trouxesse o relatório, eu pensei que essas pessoas ainda estavam lá na secretaria e tinham alguma relação direta com a senhora. Eu vou ver quem seriam as pessoas à época. Eu tenho que ver quem seriam as pessoas à época. Nessa licitação também, um dado que me chamou a atenção, e eu perguntei também a quem já passou por aqui, as executoras do contrato, foi repartido por lotes. Então tinha o lote A, B, a Jovem Turismo fez propostas para lotes específicos e a Moura fez para... A, B foi a Jovem Turismo, C, D e E a Moura. Uma não competiu com a outra. Então, remanesce essa dúvida, né? Por que as duas não disputaram o mesmo lote? Para a gente ver a disputa, enfim... É uma questão que também me interessa saber. Gostaria que Vossa Excelência pudesse... eu vou pedir isso. Se pode dar mais detalhe. Farei no mais rápido espaço de tempo. Ainda sobre essa mesma licitação, participou estranhamente uma empresa de alimentos. Não sei se a senhora se lembra desse nome. Não, eu não me lembro. Eu não me lembro quem concorre à licitação, porque eu nunca entrei neste detalhe licitatório. Inclusive, vai ser muito importante o presidente da comissão de licitação também dessa época, que era o Aquiles, para nós envolvermos no esclarecimento dessa coisa. Fizemos essa pergunta e por isso que gostaria de ver a opinião de Vossa Excelência, para podermos até confrontar a opinião que já foi aqui expedida pelo senhor Aquiles. Eu nunca me envolvi
na questão de quem concorre, de quem, Aham. de quem ganhou, de quem foi habilitado, de quem foi inabilitado, até porque a questão em cima do secretário, ele trata das políticas públicas. Mas veja, Vossa Excelência, que essa empresa de alimentos, estranhamente participando de uma concorrência para transportes, o lote que ela ganhou e ela desistiu. Então, se pudesse conseguir elementos, até porque numa das famosas fitas aí que foram colocadas, a senhora teria falado sobre um conchavo entre o Aquiles e a Exave. A senhora se lembra dessa passagem? Ou a senhora tem essa convicção de que havia uma participação do Aquiles com a Exave? Essa conversa que eu tive com ele, é muito importante que o deputado pergunte isso, já foi com base, quando eu fiz a comparação do depoimento dele aqui com o depoimento do senhor Diego, que veio logo depois, quando, e outros que se seguiram, quando mostra que ele retardou o processo licitatório para dar tempo à Exave, inclusive fazer a mudança da sua razão social na junta comercial. Então, se você for ver a razão do calendário, o calendário esperou. Então, dá para se inferir que era para poder esperar para ver essa mudança da razão social, e como a comunicação também a ela, da habilitação, foi feita numa mesma tarde, as outras empresas só oficialmente 2 dias depois. Então, isso dá para ver pelos depoimentos, eu sei isso pelos depoimentos. Já que falamos do Aquiles, deputada, eu desde o primeiro momento que teve essa discussão, o almoço foi dia 5, foi dia 10, foi dia 20, eu acho que o importante a ser respondido era se houve um almoço. Que dois anos atrás, qualquer um de nós lembrarmos de uma data, foi no dia 5 de outubro, 5 de maio, ou foi no dia 20, eu pergunto a Vossa Excelência, houve algum almoço de Vossa Excelência com o senhor Aquiles? Não houve, deputado. Não houve, não houve. Independentemente da data. Este almoço foi criado para poder me trazer para os criados, fantasiado, para me trazer para o cenário de 2013. E acabo de ouvir ali do deputado Zé Edmar que eu não teria, ele teve notícias que eu não teria viajado para os Estados Unidos na data que a Varig atesta que eu viajei, nas datas que o bilhete de passagem estão ali dizendo que eu viajei, que eu teria viajado 24 horas depois, o consulado atestando a hora que eu cheguei nos Estados Unidos, atestando quando saí dos Estados Unidos, mas eu vou trazer para Vossa Excelência tomar conhecimento o passaporte do meu marido, para Vossa Excelência ver que viajamos exatamente nos mesmos dias e nos mesmos voos. Então, uma pergunta, nunca houve almoço? Não, nunca houve este almoço. Dá licença, deputada. Nunca houve almoço em data... Para tratar de uma coisa dessa, não. Nunca houve almoço em data alguma entre Vossa Excelência e o senhor Aquiles? Não, só os de confraternização. Sim, em geral. Sim, em geral. Eu almoçando com o senhor Aquiles e com mais uma pessoa, absolutamente nunca. De confraternizações sempre, faz aniversário, chefe de um setor. Não então vamos almoçar juntos. Então, o senhor Manuel Carneiro, ele providenciou o patrocínio da Jovem Turismo para a Orquestra Sinfônica, né? Pelo Isso menos foi a assim partir de quando, deputada? Do início do ano passado, porque... Já 2004? Eu acho que de 2004. 2004. Eu acho que eu fui muito ligeira quando eu falei o que foi o sacrifício da orquestra. E a mim me dói muito saber que um trabalho tão bonito, tão meritório, com crianças carentes, a exemplo do que Helena Herrera fazia em Cuba, preparando músicos para trabalhar em grupos e coisas, possa, a partir de amanhã, estar destruído. Não, deputada. Porque o nome ficou... Não, mas o nome ficou marcado da orquestra da regional de ensino. Mas a minha pergunta não tem nada a ver de denegrir, desmoralizar o trabalho. Não, ao contrário, eu estou dizendo. Pois não, mas eu não tenho essa intenção. Não, Vossa Excelência não. Acho que ninguém aqui, enfim, que colocou esse problema. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Não, mas eu ia terminar a sua pergunta. Pois não, porque eu não terminei, né? Eu não terminei sua pergunta. Então, eu acho que eu fui muito rápida quando eu falei. O período de 99 a 2003, como é que era? E o período de 2004 para cá, porque a gente estava decidido, eu pelo menos,
Disse o seu pessoal, nós já fizemos o que podíamos fazer, vamos deixar o trabalho. Daí a maestrina, os músicos, todos pedindo, não, hoje é a nossa vida, não deixa, nós estamos aprendendo. Você vê o menino que entrou sem saber tocar, depois já tocando, fazendo seu próprio grupo. Naquele período de 99 até 2003, nós nos dividimos, e quando eu falo nós, não eram mais do que 10, 11 professores de Ceilândia, de Taguatinga, da secretaria, eu na secretaria, não, que nós fazíamos as nossas divisões. E a Secretaria de Educação, dentro do contrato de transporte escolar, ela sempre deu transporte para o menino que sai de Taguatinga e vai para Ceilândia. Do menino, mais uma coisa interessante, dos monitores que se prestavam para não receber bolsa, mas ensinar o colega da Ceilândia a ensinar. Então saíram muitos alunos da escola de música aqui para serem monitores lá e ajudá-los a aprender a tocar. Essa pergunta é importante para esclarecer minha dúvida, deputada. A secretaria dava o transporte do pessoal da Orquestra Sinfônica para... Da Orquestra Sinfônica, porque passou a ser uma atividade como um aluno ir visitar um museu. Como o objetivo do projeto era a semente para uma escola de música, começou-se a fazer uma espécie de intercâmbio. Aluno da escola de música tem tempo, você quer ajudar um colega de uma cidade satélite, aluno da rede pública, que quer aprender música, e o transporte escolar transportava esses meninos. Mas no guarda-chuva do contrato da jovem? No guarda-chuva, acho eu que no guarda-chuva do contrato da jovem. É porque até é uma questão que eu trago aqui a conhecimento de todos. Eu imaginava a empresa que, ao mesmo tempo, passa a contribuir com 7... Com as bolsas. Dá licença, deputada, deixa eu colocar aqui o problema. Passa a contribuir com R$7.000 mês, ou R$8.000 mês com a escola. Não, 7. R$7.000, tá bom. Precisando, R$7.000, ela, ao mesmo tempo, ela recupera essa dádiva, né? Está aqui uma nota de 7.144, transporte de alunos da Orquestra da Ceilândia, né? Isso aqui numa data, novembro de 2003, uma nota, transporte de alunos da Orquestra da Ceilândia no mês de novembro de 2004, nos dias tais, 2.860, várias datas, várias notas fiscais relativas a transportes. Eu pensei que a Moura, que... Não, a jovem. Desculpa, a jovem, que é tão generosa para estimular a Orquestra Sinfônica, que esse transporte estava, enfim, de uma certa maneira, estava assegurado também por esse tipo de apoio, né? Não, generosa, eu acho que Vossa Excelência foi assim muito elogiativa à empresa. Eu acho que uma empresa que podia ajudar com 7 poderia cobrir as bolsas com 8.400, que é o valor realmente das bolsas. Eu imagino, não posso assegurar, mas imagino que esses transportes aí sejam para as idas extras da orquestra para atender concertos como abertura de encontro jurídico. O tribunal, já disse, o Superior Tribunal de Justiça pediu para o encontro jurídico, pode ser para coisas assim, porque a meu entendimento, o transporte já estaria embutido. Mas se não for, dá na mesma coisa. Agora, não é uma coisa que ela dê e tire, porque é a continuidade. Por exemplo, ontem, aqui eu conversava com o deputado Chico Floresta, como é que nós vamos fazer para as classes transplantadas. Então, já não vai poder ser no meio do transporte regular, é o problema de classes. Então, não há nada, é o transporte para levar. Também o próprio menino lá da Orquestra de Ceilândia, tem uns que moram em Samambaia, tem uns que moram lá no extremo de Ceilândia. Quer dizer, morar na Ceilândia é morar numa grande cidade. Sem Os dúvida. ensaios são à noite. Mas, de qualquer maneira, eu até deixo aqui para os membros da CPI para examinarem se esse contrato está abrigado, né, no contrato guarda-chuva da jovem. Porque diz que é para transporte escolar. Até porque, deputada, também, tenho até, isso é documentos novos que chegaram à nossa assessoria recentemente, esses dias, aliás. Esses contratos para transporte de estudantes, ao que me consta, são feitos para o período escolar, né? E época de férias, eu suponho que as escolas estão paradas. Então tem uma nota aqui
me chamou a atenção. A gente precisa... De que ano é a nota, deputado? Vou dizer, talvez não seja referente ao período da senhora, mas eu não vou posso examinar. falar. Como essas aqui, eu exatamente não tenho dados referentes ao período em que Vossa Excelência respondia exato. pela Secretaria. Então tem de ter essa preocupação, mas só para que a gente possa estar atento sobre essa questão do foco da CPI, sobre possíveis irregularidades na área de transportes, né? Mas essa nota de R$319 mil, que é relativa a transporte de alunos da GRE do Gama para curso de verão. Isso realizado, né, em a data... Os cursos de verão acontecem em janeiro. Em janeiro. Sempre, Em janeiro. É curso de verão. E eu não sei se o contrato com essa empresa se abarca também, não é, esse período. Então, como a gente está escaldado com nota fria, não é do período da senhora. O que não é do meu Até período, porque eu não posso responder. eu busquei com a informação, quando eu atentei para a data, deputado, eu pedi, e as datas, os documentos relativos a períodos anteriores não vieram a nosso conhecimento esses documentos. Então, até pedi para reiterar à Secretaria se há contratos dessa natureza em cursos de verão no período em que Vossa Excelência era titular da área, para ver se houve algum problema nessa questão possível, nota que, enfim, que não tivesse compatível com aqueles gastos. Mas são apenas preocupações que eu estou aqui colocando, compartilhando com os nobres pares. Deputada, essa licitação tão falada da Juiz de Fora, né? Essa licitação 04/99, também não sei se Vossa Excelência tem aí o conhecimento do detalhe, da formatação do edital, enfim, mas chama a atenção, né, quando para serviços a serem contratados de asseio e conservação, né, se exigiu atestado de capacidade técnica no valor de 35% do contrato, quando a norma, né, para esse tipo de licitação era em torno de 10%, não seria superior a R$5 milhões. Então, com esse tipo de restrição, ou seja, impondo essa capacidade, esse patrimônio líquido, né, de cerca de 30% do valor do contrato, isso aí, de uma certa maneira, tiraria da concorrência as empresas, empresas que quisessem participar do certame. Vossa Excelência tem notícia dessa... Não, é a 99, é de lembrar que as execuções todas, projeto básico, estações, nós não tínhamos a participação porque existia em pleno funcionamento a Fundação Educacional. Então eu não tenho detalhes realmente disso. Talvez a única coisa que posso dizer é que encontramos a Juiz de Fora dentro da Fundação Educacional em contrato emergencial. E a ordem que a Secretaria deu foi para que a Fundação Educacional fizesse a licitação e não continuássemos como vinha de 98 sob a forma de contrato emergencial. Pois é, mas em razão dessa restrição, eu pediria a Vossa Excelência, da mesma forma como já vai buscar essas informações relativas à licitação 04 de 2001, né, que essa licitação 04/99, né, que eu estou questionando essa exigência, né, de 30% do PL, do patrimônio líquido. Por que a exigência de 30%? Até porque, deputada, houve a divisão de 6 grupos, né, e a fiança ganhou em 2. E mesmo assim,